com a minha vida, com a minha história, da minha consagração. A pastora Mônica da igreja lá nasceu na igreja Casa Firme em São Paulo, do pastor Issan. Vocês já ouviram falar do dia que eu fui ungida pastora? Já me ouviram muito falar aqui do pastor Issan. Então a pastora Mônica veio de lá e Deus fez coisas maravilhosas. Muito obrigada, pastor, desde já. Deus continue abençoando. Graça e paz, queridos. Nós aqui estamos muito felizes, somos privilegiados de estarmos fazendo a obra do Senhor. Já estamos sentindo aqui que a Bahia é a nossa terra, sem hipocrisia nenhuma, irmãos. Estou sentindo um amor de Deus aqui muito grande. Eu sinto como se fosse o meu povo. Parece que eu estou aqui há um mês, uns 2 meses, assim, eu estou aqui há tão pouco tempo. Mas é porque o amor dos irmãos para conosco foi muito grande. Quero agradecer imensamente. Algo assim está sendo algo muito especial, né? Nós somos responsáveis por uma visão chamada Nations Health, Nations de Nações, Health do Socorro. É uma ONG cristã que trabalha com socorro de crianças totalmente vulneráveis nas nações. E no primeiro dia, dentro do tema como transformar uma sociedade, nós tratamos de um primeiro pilar de uma das intercessões do apóstolo Paulo. Se você puder abrir lá rapidamente Efésios, capítulo 1. A palavra de Deus nos mostra aqui que essa igreja que havia sido estabelecida pelo apóstolo, quero te desafiar a você aprofundar o capítulo 18 em diante, final da segunda viagem missionária, especialmente o capítulo 19. A palavra de Deus é muito rica, mostrando como que a vida desse missionário impactou uma cidade em todas as suas áreas. Já te lembrar que o apóstolo Paulo estava debaixo, ali na igreja de Éfeso, de um céu extremamente difícil. Havia uma adoração, uma idolatria muito profunda na raiz dessa sociedade, havia ocultismo, havia um domínio das trevas, assim, demônios, dominando várias pessoas, várias situações, e Deus direcionou o apóstolo para que ele tivesse ali bastante tempo. Ele começou pela sinagoga, depois ele abriu uma escola, e a gente consegue perceber que o Evangelho é o poder de Deus manifestando a implantação do reino. Se você então quiser entender sobre implantação de reino, implantação de igreja, é interessante que você tenha esse entendimento assim no livro de Atos, né? E a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que ele escreveu no final do ministério dele. E nós tratamos aqui no primeiro dia de chamado, estabelecimento de chamado, recebendo visões para um chamado. E a gente percebeu que quando Deus traz um chamado, quando Deus traz uma visão, todo chamado, toda visão de Deus, ela passa por você. É através de você para atingir outros. E nesse processo, Deus precisa nos libertar de nós mesmos. Uma das coisas que o Senhor precisa fazer nesses dias, para que nós sejamos mais relevantes no local onde nós estamos, no sentido de testemunho. Eu já quero lembrar você que eu falei também que toda a igreja é missionária, segundo a palavra de Deus, porque os reis, profetas, sacerdotes tinham um sonho de viver no tempo em que nós estamos, porque eles já recebiam a visitação do Espírito, mas agora o Espírito habita sobre a igreja, conforme Efésios capítulo 1, versículo, se eu não me engano aqui, nem abri aqui ainda, fala que nós somos herança, que o Espírito selou a gente de uma maneira assim muito forte, muito tremenda. Então, muitos irmãos do Antigo Testamento ansiavam pelos dias que nós estamos hoje. E se o Espírito Santo te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, isso é algo poderosíssimo, Você é um missionário,
Porque lá em Atos capítulo 1, 6 em diante, quando o Senhor fala que o reino não havia fechado, que a revelação não havia acontecido para Israel, não foi essa a pergunta que o discípulo fez para Jesus ressurreto lá em Atos capítulo 1? Senhor, chegou o reino, chegou o momento do Senhor agora fechar toda a revelação, inclusive o Senhor deu para Daniel nas 70 semanas. Eles tinham o Antigo Testamento como referência. Qual foi a resposta? Não nos compete saber tempos e épocas que o Pai vos reservastes, mas permanecer em Jerusalém até que sereis revestidos de poder. Com qual objetivo? Serem minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Samaria, Judeia, indo até os confins da terra. Então o chamado missionário é para todo mundo. Chamado missionário é para toda a igreja. Porque você, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, e olha que coisa maravilhosa, você tem agora uma responsabilidade de onde Deus te colocou no sentido de campo, você testemunhar. E o tempo profético da igreja está entrando agora, especialmente a igreja brasileira, e eu falo isso com muita graça do Senhor Jesus aqui, é o tempo da testemunha. Nós tivemos um crescimento muito grande, mas agora nós vamos partir para algo que Deus quer fazer no nosso meio, que é trazer um crescimento no sentido da qualidade. E essa qualidade vai refletir em caráter cristão. Essa qualidade vai refletir em amor à palavra. Essa qualidade vai refletir em vida de oração e audição espiritual. Essa qualidade vai refletir em quê? Em testemunho diante de Deus. E quando esse testemunho acontece, especialmente vindo de visões, esse testemunho então começa a impactar a sociedade. Esse testemunho precisa impactar a sociedade. O Paulo então está intercedendo pela igreja de Éfeso. Ele estava numa prisão em Roma, essa é uma das riquíssimas das prisões, e ele no espírito entende que havia uma lacuna. Embora ele tivesse estabelecido aquela igreja, embora ele tivesse fundado aquela igreja, embora ele tivesse trazido muito ensino para aquela igreja, embora Deus tivesse sinais e prodígios acompanhando, vários sinais são relatados aqui no livro de Atos, ele na prisão entende que aqueles irmãos não tinham tido uma revelação da identidade deles em Cristo Jesus no sentido de igreja. Quando a gente fala de chamado, nós temos um chamado individual, mas também nós temos um chamado coletivo da igreja, que o Espírito Santo precisa trazer aonde ela está, indo de Jerusalém até os confins da terra. E minha esposa então, no outro dia, aprofundou sobre essa questão dessa identidade. Ela trabalhou no aspecto da revelação de uma identidade que vem no relacionamento de Deus com o Pai. Muitas vezes nós somos filhos, nós recebemos assim esse entendimento de sermos filhos da palavra, mas a gente vive com a mente de escrava. E ela trabalhou isso aqui de uma maneira muito tremenda. O Espírito de Deus trouxe essa questão sobre nós. Hoje de manhã nós tivemos um tempo aqui com os líderes, com pastores, e eu falei um pouco aqui sobre o tempo que nós estamos vivendo no Brasil. Nós não transformamos uma sociedade se a gente não entendeu onde nós estamos. Eu falei que Neemias recebeu esse chamado aqui da parte de Deus, e ele recebeu primeiramente fazendo uma leitura. Quando ele perguntou como é que está lá os irmãos de Jerusalém, e a resposta não foi boa, e a partir disso ele recebeu da parte de Deus o encargo, entrou na presença do Senhor, e Deus usou aquele homem poderosamente para trazer uma transformação da realidade dos irmãos que estavam em Jerusalém, depois da disciplina do Senhor, quando Deus, dentro da sua infinita graça, misericórdia, resolveu restaurar Israel novamente, depois do Império Babilônico. Isso aconteceu conforme as profecias haviam profetizado.
se manifestado. Hoje eu quero falar sobre algo interessante. Nós vamos dar uma sequência aqui na questão do chamado, mas numa outra perspectiva. Nós vamos falar um pouco assim de um dos maiores potenciais transformadores de uma sociedade. E eu estava aqui hoje tratando de manhã, falando o seguinte, que existe hoje, especialmente no Brasil, um plano estratégico extremamente profundo em prática. Não somente no Brasil, mas no meio dessa geração, esse plano está ficando cada vez mais claro. É um plano para destruir a família. Esse é o plano. Existe hoje, em várias vertentes da sociedade, o mundo hoje, a linguagem do mundo hoje, está sendo trabalhada de uma maneira muito forte para destruir a família, em todas as vertentes. Eu estava falando aqui hoje de manhã, por exemplo, sobre a ideologia de gênero, que ministra algo assim que a criança, ela não nasce com sexo biológico, ou o sexo biológico não define o sexo de uma criança, mas o meio em que ela está, o desenvolvimento nesse meio social é que vai determinar o sexo de uma criança. Que agressão! E aí eu quero falar para vocês o seguinte: o adulto ele é responsável, ele vai colher o fruto dele. Todos nós somos responsáveis, mas a criança não. A criança não tem capacidade. E aí a gente sabe que tem todo um plano para sexualizar a criança hoje. Tem todo um plano hoje, inclusive nas televisões. Eu já exortei os irmãos aqui de manhã, vou ter liberdade de falar aqui hoje à noite. Irmão, toma cuidado com aquilo que você está assistindo na sua casa. Você que fica assistindo aí, pelo amor de Deus, você permitindo seus filhos ficar vendo o que está passando nessas novelas, especialmente na Rede Globo de televisão. Pelo amor de Deus, vamos crescer. No momento em que nós estamos vivendo agora, o ataque que nós estamos vivendo na família, está na hora da gente blindar as nossas casas. Na minha casa não. Na minha casa quem vai ensinar meu filho sou eu. Na minha casa quem vai ensinar a área moral e sexual de uma criança é a palavra de Deus, que é minha referência. Eu não sei se você está percebendo esse tempo que nós estamos vivendo agora, mas ele é frontal. Nas escolas tem um movimento tremendo aí acontecendo nesse sentido, de tirar dos pais a autoridade de educar os seus filhos. Eu participei de audiências lá na minha cidade, eu não tenho nenhuma chamado político e tudo, mas eu sou um homem de Deus. Eu fui pela causa, e a causa era a criança. Nós lutamos pela criança, e eu vou lutar com toda a minha força nessa nação para que as nossas crianças não sejam sexualizadas. Que Deus me dê graça, e você também deve fazer o mesmo, se levantar da mesma forma, lutando diligentemente por aquilo que é real, que é justo na nossa sociedade. As pessoas ali naquelas audiências que eu participei estavam dando as suas vidas para provar a ideologia de gênero na nossa nação e enxertar isso na nossa vida. Então nós estamos vivendo dias complexos. Isso não é só no Brasil. As nações, o mundo está caminhando de uma forma conforme a profecia de Deus nos fala que como seriam esses últimos dias. E dentro da igreja você vai ter duas realidades nesses últimos dias. Eu quero estar numa delas. A Bíblia fala que Jesus, falando desses últimos dias, ele fala que haveria apostasia. E o que é apostasia? É desviar da fé, mas apostasia dentro da igreja. A pessoa está dentro da igreja, mas ela anda como o mundo. Ela escuta a palavra de Deus, mas o testemunho dela lá fora é igual de todo mundo. Ela sabe que ela não pode permitir que uma criança fique vendo recebendo algumas informações, mas ela está tranquila. Pode deixar aqui, ver o que quiser que está passando nessa televisão aí. O outro sinal é de um grande avivamento.
que vai acontecer na igreja. Eu quero estar nessa outra perna. Eu sei que você também quer estar nessa outra perna. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que eles o venceram por causa do testemunho, porque não amaram as suas próprias vidas. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eu quero estar no meio desses. E agora nós estamos vivendo um tempo no país que é isso aí. Agora a igreja está entrando para dias em que nós vamos definir a nossa identidade, e a gente tem que estar nele alinhado. E eu quero estar falando então sobre chamado e história aqui. Chamado e história. Um chamado de Deus passa pela sua história, e a sua história vai glorificar o chamado de Deus. Está entendendo isso aqui? Então nós vimos que Paulo estava intercedendo poderosamente para que Éfeso recebesse da parte de Deus a esperança do chamado. É quando Deus te traz uma visão dos céus. Agora, essa visão dos céus, ela de alguma forma vai estar conectada com a sua história, porque está escrito na palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então Deus, quando Ele te dá um chamado, Ele olha a sua história, o que você já viveu, algumas questões que aconteceram com você, elas aconteceram com você, e você é fruto dessa história. Tem outros aspectos. Ele te concede dons, tem a ver com o seu dom, com aquilo que você recebeu da parte dele. Eu, por exemplo, quando eu me converti, alguma experiência que eu tive no sentido da palavra, foi que uma paixão pela palavra veio rapidamente sobre a minha vida. Eu amo a palavra. Eu não preciso fazer esforço para estudar a palavra. Eu amo a palavra. Eu lembro que no início da minha conversão, eu fiquei horas estudando um capítulo da Bíblia, ou 3 capítulos da Bíblia. Eu lembro até que era Gênesis 24. Eu fiquei 8 horas. E eu sempre gostei muito de estudar, de ler. Então passa também pelo seu dom, algo que é a sua essência, mas Deus alinha a sua essência debaixo de um propósito dele. Eu lembro que a primeira experiência que eu tive com a palavra de Deus foi quando eu me converti, foi no livro de Provérbios. O Senhor falou comigo: estuda o livro de Provérbios. E quando eu comecei a estudar o livro de Provérbios, eu falei: gente, por que eu não me converti antes? Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Eu tinha 21 anos de idade. Então, um chamado passa pela experiência de vida. Vou dar um outro exemplo aqui. O apóstolo Paulo foi um homem profundamente usado no judaísmo, profundamente conhecedor do Antigo Testamento, criado aos pés de Gamaliel. Foi um homem das sinagogas, foi um homem que conhecia a lei judaica de uma maneira tremenda. Certo dia ele falou que descartava aquilo tudo, mas Deus usou o seu conhecimento, porque ele escreveu e foi o homem que mais doutrinou nesses dias a igreja. Mas eu quero entrar um pouco mais a fundo agora, que é o ponto que Deus colocou no meu coração para a gente trabalhar. As experiências negativas contribuem para o meu chamado? Eu quero falar para você que sim. Está entendendo ou não? Feridas que eu vivi na minha história podem contribuir para o meu chamado? Quero dizer para você que sim. Dores que eu vivi na minha história, problemas familiares, contribuem para o meu chamado? A Bíblia diz que são todas as coisas. Todas as coisas cooperam. Então, queridos, quando Deus dá um chamado, não somente o Senhor está chamando a sua história, mas você agora precisa permitir que Deus cure a sua vida.
Está entendendo? Vou contar um pouco da minha história rapidamente para vocês. Eu tive uma ferida na minha história. E uma das principais feridas que eu tive foi dentro da família. E o relacionamento com meu pai, especialmente ali depois da pré-adolescência para a adolescência, foi um relacionamento assim bem complexo, bem difícil. Vou contar 3 fatos para ilustrar o que eu estou querendo dizer, que eu sei que tem a ver um pouco com você. Primeiro fato aconteceu quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Havia uma festa acontecendo familiar, e eu gostava muito de dormir na casa de um primo, porque eu sentia algo assim, um amor comigo diferente naquela casa. E naquela noite eu perguntei para minha mãe se eu poderia dormir ali. Minha mãe falou que não, era um prédio. E eu desci esse prédio, eu fui até na garagem, na minha cabeça de criança, e pensei: se eu me esconder debaixo desse carro aqui, eles vão embora, vão esquecer de mim, e eu vou ter um final de semana maravilhoso, onde eu sei que aquela família me ama. Eu tinha um tio como referência. Queria ter sério demais a estrutura familiar. É sério demais o relacionamento entre pai e um filho. Atenção, homens, sacerdotes do Deus vivo. Uma igreja madura é repleta de homens maduros. Está entendendo isso aqui ou não? Está na hora dos homens maduros dessa geração se levantarem e serem instrumentos para a nova geração. E quando eu falo de homem, de sacerdote, o sacerdote é aquele primeiro que ama a presença de Deus. Então os homens das famílias são aqueles responsáveis diante de Deus, em primeiro lugar pela sua família. Ele entra no mundo espiritual. Agora muitos homens hoje não têm vida com Deus. E aí a identidade sua, e o problema é que não é só a identidade sua, é a sua identidade, a identidade da sua família, espiritualmente fica comprometida. Sacerdote é aquele que entra na presença de Deus. Sacerdote é aquele que protege. Sacerdote é aquele que ensina. Sacerdote é aquele que provê. E o que o mundo tem feito hoje é falar o seguinte: a mulher deve agora ter o mesmo, tudo igual ao homem. Queridos, quem vai ficar responsável pela nova geração? Se a mulher tem que trabalhar e o homem tem que trabalhar. E aí nós já estamos colhendo uma geração sem referência, sem paz. Mas Deus quer restaurar a identidade do homem sacerdotal na sua igreja nesses dias. Eu lembro, queridos, que eu desci ali para aquela garagem, começaram a gritar. Eu até escutei, mas eu escondi. Eu estava fugindo da minha família. Tinha algo errado. Quando me encontraram, meu pai pegou fivela, tirou na frente das outras pessoas, e ele me bateu muito. Ele me bateu muito. Eu lembro que eu tive um princípio de desmaio, provavelmente a fivela pegou na minha cabeça. Eu fui sendo agredido dali até na minha casa, com palavras, com muita dor. Aquilo, querido, entrou no meu coração e me acompanhou por muitos anos. Quando eu tinha aproximadamente 14 anos, eu estou contando só pequenos fatos para você. Quando eu tinha 14 anos, aproximadamente 15, talvez 14, porque eu lembro que eu saí de casa praticamente com 15. Eu comecei a desenvolver relacionamento por causa da minha altura, né? Eu fui um homem extremamente tímido.
Eu era extremamente tímido. Você olha para mim falando aqui hoje, você não tem ideia de onde é que Deus me tirou. Tive muitas dificuldades, mas como eu era muito alto, eu comecei a me destacar no esporte. O esporte me ajudou muito. Eu joguei vôlei muito tempo, nadei, cheguei a entrar quase no profissional, mas tive alguns problemas e não consegui. Mas eu lembro que eu estava ali num parque de exposição certa vez, e meu pai começou a me agredir sem mais, sem menos, na frente dos meus amigos, mandando eu ter que ir embora com ele. Quando eu tinha de 15 para 16 anos, o meu pai recebeu a notícia que eu iria sair de casa. Eu fui uma criança que eu cresci querendo sair de casa, irmãos. Enquanto eu era pequeno, minha mãe me segurou, mas à medida que eu fui crescendo e eu saí de casa com 15 para 16 anos, eu não lembro muito bem, acho que foi com 15. E o dia que eu saí de casa, o meu pai me despediu com uma frase. Uma frase. Eu nunca esqueci daquela frase. Ele esqueceu depois que a gente conversou sobre isso, mas eu nunca esqueci aquela frase. E aquela frase foi: você vai sair de casa? Eu falei: vou. Jamais pense em ligar para cá para pedir qualquer coisa. Aquele jovem saiu, não conhecia Jesus, 15 para 16 anos, e dos 16 aos 21 anos foi o meu tempo de trevas. Porque quando você não tem um amor dentro do seu lar, você vai buscar em outro lugar. Talvez isso explique a situação de milhões de jovens no Brasil. Essa é a porta que Satanás está colocando na sociedade brasileira. Estávamos falando hoje de manhã, estamos vivendo hoje uma realidade de 65 mil assassinatos no Brasil, batendo no Brasil. E eu saí com um vazio muito grande. E na minha cabeça começou a surgir um tanto de coisa, porque eu vou preencher esse vazio com os namoros, eu vou preencher esse vazio com as relações sexuais, eu vou preencher esse vazio em alguma religião. Aí eu fui para o catolicismo, para o espiritismo. Uma ferida no meu coração muito grande. Mas com 21 anos, uma pessoa que estava desviada na faculdade ouviu dizer que eu estava me envolvendo com o espiritismo, pregou para mim, eu conheci o Senhor Jesus, entrei na igreja evangélica. Eu tinha 21 anos, quando eu entrei, algo dentro de mim aconteceu e eu falei: achei tudo que eu estava procurando na minha vida toda. Deus é poderoso, Deus é grandioso, Jesus é tremendo, meu irmão. Nós não estamos no meio de uma religião, não, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Eu não sei qual é a sua história familiar, eu não sei, mas eu sei do poder de Deus. Quando eu conheci Jesus, eu passei por vários ciclos. Um deles foi o trabalho. Eu entrei numa multinacional, o Senhor abriu uma porta, trabalhei, aprendi muito, fui um dos funcionários exemplares. Você, jovem, presta atenção, jovens aqui, você tem que ser exemplo. Você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Você tem que pegar mesmo a vida, o vigor da vida, entende? Tem que ter responsabilidade. Cristão, então, tem que ter o dobro de responsabilidade. Você tem que dar testemunho. E eu cresci em 11 anos muito nessa empresa, até que Deus começou a colocar no meu coração, servindo na igreja, trabalhando na empresa, servindo na igreja, trabalhando na empresa.
Deus então começou a colocar no meu coração um chamado de Deus. Eu falei isso aqui no primeiro dia. 2 acontecimentos, foram vários, mas 2 acontecimentos muito fortes aconteceram. Um foi com o pastor Dan em 2005, ele orou por mim, profetizou: você precisa deixar Deus te lançar. Ali no chão eu fui batizado, ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu fui batizado com uma unção de compaixão de Deus. Escutava o Espírito Santo falar dentro de mim: recebe a minha compaixão. Mas em novembro de 2007, aí vem a questão que eu quero trabalhar aqui. Aí Deus me mostrou uma coisa. Eu estava no Instituto Haggai, em Maui, nos Estados Unidos. Deus me tirou do Brasil para falar comigo, que eu não conseguia ouvir o Senhor. E aí, no momento, no terceiro dia, aquela compaixão veio. Líderes de diversas nações estavam naquele lugar. Várias nações do mundo inteiro estavam naquele lugar. Irmãos que estavam vivendo situações delicadíssimas nas suas nações onde eles eram perseguidos, mortos. Tinha gente da Índia, da África, de tudo quanto é lugar. E no terceiro dia, eu estava tomando café da manhã, aquela compaixão de Deus veio, e eu comecei a ouvir a voz de Deus. Comecei a ouvir a voz de Deus, e eu fui para o quarto, era um hotel. E eu até achar esse hotel foi demorado, tive que subir. Eu peguei até a escada, que tinha os elevadores, eu peguei a escada, e quando eu cheguei no meu quarto, eu caí chorando. Chorando. A primeira foi: eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. Agora a segunda frase, meu irmão, era algo que eu não sabia sobre mim mesmo. Ele falou assim: você acha que você tem perdoado seu pai, mas eu estou te afirmando que você não perdoou. Porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. Já pensou se eu fosse assim com você? Em outras palavras, Deus tem um chamado para você, mas você vai ter que resolver a sua vida. Você vai ter que resolver o seu passado. E aí na minha história, como aconteceu comigo, eu achava que eu estava bem. Mas na verdade eu estava num estado de não perdão. E um chamado passa por você alinhar o seu chamado, alinhar a sua vida com o coração de Deus. Tem um tanto de gente na igreja hoje, irmãos, que estão passando dificuldades familiares. E uma das maiores armas do inimigo é a ofensa, é a falta de perdão. Muitas pessoas no meio da igreja hoje, elas são rápidas, elas falarem que perdoaram, mas elas têm uma indiferença. O que é indiferença? Se aquela pessoa estiver bem, tudo bem. Se ela estiver mal, tudo bem também. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero saber, isso não mexe comigo e tudo. Você toca no assunto, a pessoa fica irritada. Você já viu isso? A pessoa que não perdoa, você toca no assunto, ela fica irritada. Nem toca nisso comigo mais, já está esquecido. Eu quero falar para você que perdão não é esquecimento, perdão é lembrar sem sentir dor. Quem manifesta impaciência tem ausência de compaixão, não consegue enxergar o outro. Quem não tem compaixão tem ausência de misericórdia. São pessoas prisão, estão nos cultos, mas não conseguiram alinhar a sua vida em Deus. Qual é a maior arma de restauração de uma sociedade? Como é que a gente pode transformar uma sociedade? Quando o perdão real em Deus é conquistado. Eu quero falar para você que um dos pilares do reino de Deus, quando o Senhor reina no nosso coração, por causa de Mateus capítulo 18, aquela parábola ali do credor incompassível, é o perdão. Se tem uma coisa que vai transformar a sociedade, é uma igreja perdoadora. E Deus não nos chamou para nós sermos pessoas prisão. Deus não chamou você para você prender ninguém. Deus chamou para você ser um libertador.
Deus está trazendo nos dias de hoje uma oportunidade de pessoas com histórias de muita dor lembrarem dessa história sem sentir dor, mas se tornarem agora libertadores de outros. Eu lembro, queridos, que quando Deus me revelou isso, desatou um processo de Deus. E eu quero falar para você que uma pequena ação vai gerar uma grande reação. Eu olhei para o telefone, eu estava nos Estados Unidos, eu olhei para o telefone olhou para mim. Estava olhando para mim. Queridos, como foi difícil. Como foi difícil eu pegar e debaixo daquela revelação de Deus dar aquele primeiro telefonema para o meu pai. Por isso que perdão é um desafio. Por isso que viver o Evangelho é um grande desafio, porque vai mexer nas nossas estruturas interiores. Eu quero falar para você que o mais importante para Deus é o que está dentro do seu coração. Coisas que o homem não vê, mas que Deus vê. Isso é que é o mais importante para Deus. Você tem escondido algumas coisas dentro das gavetas aí do seu coração? É aí que Deus quer que você abra e jogue luz. Porque Ele é luz. E nele não há trevas nenhuma. Ele sempre trabalha no princípio da luz. Aqui é um lugar de cura. Eu lembro que eu peguei aquele telefone, queridos, era uma luta entre eu e a palavra de Deus. É o orgulho. Eu ligar para o meu pai, depois que ele fez tudo aquilo comigo, eu ligar para ele. Não vou fazer isso não. Mas eu tenho que fazer. E eu liguei, peguei o telefone, falei: pai, você não vai entender nada, você não é cristão, mas Deus acabou de me falar aqui que eu não te perdoei. Você lembra que você fez aquilo comigo e tudo? Eu nem lembro o que ele falou comigo. Nós desligamos o telefone, mas uma pequena ação gerou uma grande reação. Depois de 8 anos, ele veio passar o Natal com a gente em Belo Horizonte. Ele era do interior. E eu sabia que eu tinha que ter mais uma conversa com ele. Meu Deus, Deus trabalha com estágios, né? Primeiro era eu e o telefone. É você e o seu telefone. Depois é você com o olho no olho. Tem situações que o Senhor vai te levar a você olhar o outro no olho. Está entendendo isso? E eu lembro, queridos, que ele, sem mais, sem menos, ele falou assim: me dá uma carona para eu visitar uma pessoa. Eu falei: não te dou. E nós saímos de Belo Horizonte, fomos para outra cidade em Contagem. Na ida, o meu orgulho me venceu. Eu não consegui falar nada. Na volta, eu comecei a falar. Eu venci o orgulho. Eu falei com ele: você lembra disso? Você lembra daquela chuva quando eu era criança? Você lembra quando eu era adolescente? Você lembra a frase que você falou quando eu saí de casa? Eu fui falando, dirigindo, eu estava dirigindo, ele aqui do lado, era só nós dois. De repente eu olho para o lado e vejo aquele homem chorando. E a frase dele me impactou muito, eu nunca esqueci essa frase: meu filho, não era eu que fazia isso com você, havia uma força em mim que me levava a fazer isso com você. E eu respondi para ele: eu sei que força é essa. E nós terminamos, querido, essa conversa lá no alto da Praça do Papa, em Belo Horizonte, a Praça de Jesus. Amém? Amém. Em Belo Horizonte. Nós terminamos, eu olhei dentro do olho dele e falei: eu te perdoo. Abracei ele e nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Glória a Deus. Nunca mais foi o mesmo. E é interessante que os anos se passaram dessa experiência e várias vertentes de cura e restauração aconteceram. Uma das pessoas que ele mais amou foi a minha esposa quando eu casei. Ele amou a minha esposa, ele ama a minha esposa. Isso interferiu no relacionamento do meu filho. Agora, Deus usou essa história, porque
Depois desse processo, eu estava no campo missionário. E eu comecei a ver Deus me levar para um nível de compaixão muito profundo com as crianças. Por quê? Porque eu fui ferido na infância. Está entendendo isso aqui ou não? Eu fui ferido na infância. E sem eu perceber, nós fomos estruturando operações nas nações com programas que envolviam a criança e a família. Eu quero falar uma coisa para você: aonde o diabo mais te feriu, aonde tem a maior ferida da sua vida, é nessa área que Deus quer derramar o seu bálsamo. E é nessa área que Deus quer te usar. É nessa área que o nome dele vai ser glorificado. E hoje eu olho para trás e eu agradeço a Deus. Por que eu agradeço a Deus? Porque eu queimo pelas crianças. Eu queimo por crianças das nações. O diabo não sabia que Deus estava me dando esse chamado. Mas quando eu entro numa nação e vejo uma criança, como já aconteceu várias vezes, uma força de Deus vem sobre mim. Uma compaixão, não é minha compaixão, é a compaixão dos céus, mas Deus usou a história. Está entendendo isso? Não? Deus quer usar a história da vida dele, da sua vida nele. Glória a Deus. Mas você vai ter que acertar o seu passado. Você vai ter que alinhar a sua vida. Então, querido, eu quero falar para você que uma das principais armas para se transformar uma sociedade é quando nós alcançamos o perdão verdadeiro. Deus não chamou você para estar num estado de dor. Deus não chamou você para você ficar cobrando os outros, acusando. Muitas pessoas falam assim: eu não estou sentindo o que eu tenho que. Esse negócio do sentindo é um negócio complexo. Eu quero falar para você que para você perdoar você não tem que sentir, você vai perdoar para depois sentir. Você está entendendo? Entendeu a diferença ou não? Você não tem que sentir para perdoar, você vai obedecer, depois você vai sentir. Outra coisa: eu já esqueci. Mas perdão não é esquecimento, perdão é lembrar sem sentir dor. Deus só pode curar pessoas que reconhecem como elas estão. Se você acha que você não tem problema nenhum, que você não precisa de cura, tudo bem, Senhor. Mas aquele que entende: Senhor, eu ainda estou numa situação difícil, meu coração ainda tem incômodo. Querido, se há um incômodo no seu coração em relação a qualquer pessoa, seja da sua família ou não, quando você pensa, quando você fala, querido, você está no estágio de não perdão. E não é essa a herança que Deus tem para nós. E nesse estado eu quero te convidar a adorar a Deus de verdade, porque perdão é adoração. O que é adorar? É se prostrar diante dele, mas especialmente obedecer a voz dele, colocando ele em primeiro lugar. Isso é adoração. Eu não quero, a minha alma não quer, a minha história não consegue, mas eu vou avançar em direção à obediência à palavra de Deus. Aleluia. Perdoar é você ser verdadeiro. Opa, aleluia. É o Davi, amor? Oh, meu Deus do céu. O meu filho está com fogo aí, ó. Perdoar é você ser verdadeiro, igreja. Está na hora das máscaras caírem. Senhor, eu estou na igreja, eu estou frequentando a igreja. Lá vem ele. Estou frequentando a igreja, mas o meu coração ainda tem problema. Rasga para os céus. Quando você vai na parábola do credor incompassivo, que fala que o reino de Deus é como um senhor que resolveu ajustar contas com seu servo, a Bíblia diz que quando ele viu que ele ia perder tudo, ele foi até o Senhor e se rasgou. Se o seu interior não está resolvido, meu
pastores. Seja verdadeiro com Deus, seja verdadeiro com você mesmo, seja verdadeiro com as pessoas. Sabe por que perdão é tão difícil? Porque confronta o nosso orgulho, mas perdão é humildade. Você pode procurar aquela pessoa que te feriu e ela ainda desfazer de você. Mas eu tenho uma palavra para você, igreja, receba essa. Importa que você seja desaprovado pelos homens, mas aprovado pelos céus. Deus precisa levantar uma igreja que não quer mais a aprovação de homens, mas quer ser aprovada pelos céus, pelo Espírito de Deus. Porque no reino de Deus, muitas vezes, perder é ganhar. Você não está vindo para a igreja para ganhar, você está vindo para a igreja para perder. Mas quando você perde, tem a morte, mas um dia tem a ressurreição. Por isso que a ressurreição fala de coisas dos céus, do céu para a terra. Deus quer levar a igreja dentro do céu para a terra. Quando você não perdoa, você está preso na terra. Essa aqui é nova, hein? Eita. Tá bom, queridos? Outra coisa, vida de oração. Eu quero bater nesse ponto aqui, vida de oração. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso inimigo. Amar o nosso inimigo? O Senhor está de brincadeira comigo. Amar aquele que veio para matar, roubar e destruir amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Você só consegue amar o inimigo, que é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? E aí, na antiga aliança, a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros como nós amamos a nós. Na nova, Jesus fala: amai os outros como eu vos amei. A um nível diferente. É como eu vos amei. Aí, meu amigo, ao ponto de dar a sua vida. Você está com um problema? Ora por aquela pessoa que está te perseguindo. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja do Senhor. Porque na igreja que o ferro vai ser amolado no meio do ferro. Eu vejo hoje um tanto de gente saindo da igreja para outra e tudo. Eu passo anos e eu vou lá, sento com os irmãos que eu amo. E eu fico assim: Senhor, eu não estou vendo crescimento. Você deve se mover se Deus falar para você se mover, porque Ele é Senhor da sua vida. Se Ele não falar, meu irmão, não seja desaprovado da prova que Ele tem para você. Está entendendo? Uma igreja que agora entra orando pela família. Deus está levantando líderes fortes na igreja do Brasil. Mas líderes fortes precisam aprender a tomar decisões difíceis. Uma das grandes questões da liderança é a tomada de decisão. Eu estudei muito esse assunto na área de gestão, estudo esse assunto na área de gestão. Perdão geralmente é uma decisão difícil. Mas Deus quer que você se mova. Saia das prisões da sua história para Ele te lançar naquilo que Ele tem para você. Perdão é diálogo. Você vê lá na parábola as pessoas conversando, né? Aquele devedor conversando com o Senhor, depois tem a conversa do servo com o servo, e aí por aí vai. Meu irmão, se humilhe diante de pessoas que têm maturidade. Procura aqui os pastores do ministério. É tempo de você ser curado, é tempo da sua família ser curada. Sua família curada, nós estamos transformando a sociedade, as gerações. Está entendendo isso? Tempo da gente pegar a palavra e, sabe, viver a palavra. Tempo da gente aceitar a cruz. Perdão é cruz. Então, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero falar para você o seguinte, que nós temos uma palavra maravilhosa, que está aqui conhecida,
que é a Bíblia do Senhor. Nós temos a disponibilidade do Espírito Santo sobre a igreja nos dias de hoje. Nós temos homens bons que Deus tem levantado, pastores, profetas, mestres, evangelistas, pessoas com uma unção apostólica nesses dias, para que venhamos o que? Crescermos na estatura. Eu sei que Deus está me tornando uma pessoa mais perdoadora, e eu sei que Deus quer te fazer uma pessoa mais perdoadora no meio dessa geração. Amém. E aí nós vamos passar a ter o que? Casamentos restaurados. Querido, que história é essa de começar a ter problema em separar, meu irmão? Onde é que está isso na palavra? Nós somos líderes aqui, às vezes as coisas chegam para a gente quando a barragem já estourou. Irmão, é tempo da gente lutar pela instituição da família. Uma separação traz uma consequência tremenda sobre a vida de um filho. Está entendendo isso? Deus não é um Deus de separação. Deus é um Deus de casamento. Deus é um Deus de aliança. Não é à toa que Ele compara o relacionamento dele da igreja com o relacionamento entre homem e mulher. Está lá no livro de Efésios. Agora, no casamento precisa haver perdão, meu irmão. Eu perdoo minha esposa todo dia, ela também me perdoa todo dia. Não é isso, amor? Entende, queridos? Então lá fora a coisa está desbringolando, mas na igreja o que o Espírito de Deus quer fazer agora é fortalecer famílias. Deus quer fortalecer as famílias do Brasil. Nós vamos ser conhecidos por famílias fortes do testemunho da sociedade. Nós temos que viver a palavra, meu irmão, minha irmã. Uma família forte vai gerar uma nova geração para Deus. Entende? Um sacerdote posicionado, ele afeta gerações. Está entendendo isso aqui ou não? Mulher, seja sábia. Seja sábia. Minha mulher outro dia falou alguma coisa lá na família dela, me dá liberdade para eu compartilhar, para ilustrar, tá bom, amor? Posso? Tá bom. Que isso, meu filho tá alegre agora. Minha mulher falou com a família dela lá: olha, eu faço comida com meu marido, eu coloco o prato dele e eu levo na mesa para ele. A turma olhou para ela com a cara, eram umas mulheres lá, olhou para ela com a cara, mas ela é a sábia. Sabe por quê? Porque isso marca a minha vida, me dá vontade de ir para casa, me dá vontade de lutar para prover a minha família. Minha esposa foi muito engraçada, né? Um dia ela falou comigo: nossa, ninguém nunca pagou nada para mim. Meu filho está rindo, meu filho está rindo, está gostando dessa palavra. Um dia eu falei com ela assim: amor, não é que eu estou querendo assim achar que eu sou melhor, não é nada disso não, mas você não casou com a Cabe não. Você não casou com a Cabe não, a última palavra aqui é minha, e eu é que vou começar a pagar esse negócio. Irmão, ela foi curada rapidinho. Aquela que não conseguia pedir, hoje me pede assim com a liberdade toda hora: eu preciso de dinheiro para isso, preciso de dinheiro para aquilo, eu preciso disso. E eu não posso reclamar, porque eu falei com ela, né? Sabe o que Deus me mostrou sobre isso, irmãos? Às vezes até a bênção financeira é retida, porque Deus não abençoa coisa que está desarrumada segundo a palavra dele. Comece a alinhar a sua família nos princípios de Deus. Comece a alinhar a sua casa para você ver. O dia que a minha esposa fez isso, eu comecei a perceber uma bênção de Deus sobre a nossa casa. Lá fora
fora fala o que quiser, pensa o que quiser. Eu quero falar para você que a palavra de Deus vai continuar. E eu quero dizer para você que o homem pode até não respeitar isso, mas o mundo espiritual respeita e conhece. O mundo espiritual sabe o que é uma família, o que é o homem ser o cabeça, o que é a mulher ser auxiliadora. O mundo espiritual sabe. Ah, não concordo, continua não concordando, mas os anjos concordam, o Espírito Santo concorda, os demônios concordam. Está entendendo isso aqui ou não? Então, o Senhor quer restaurar famílias. Famílias restauradas vai gerar uma nação poderosa. Todo lugar que eu percebo que as crianças, eu trabalho com crianças nas nações, todo lugar que eu percebo, que eu entro, onde as crianças estão sofrendo muito, eu posso olhar que tem um problema no sacerdócio. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar o que eu estou falando. Nós temos um chamado para o Camboja. O Camboja, queridos, assassinou nos anos 75 e 79 um terço da população na implantação do comunismo por um imperador chamado Pol Pot. O homem no Camboja, ele perdeu a identidade dele. Ele não sabe o papel dele de sacerdote, porque eles são filhos da guerra. E nós temos um dos maiores tráficos humanos do mundo de criança naquela região da Ásia. Mas quando Deus levanta um sacerdote, coloca um espírito poderoso sobre ele, ele sabe que ele é o cabeça, que ele tem que proteger, que ele tem que prover, que ele tem que ensinar, que ele tem que direcionar. E aí a esposa fica protegida. Pergunta para minha esposa se ela é infeliz. Ela não é infeliz, ela é feliz. Está entendendo? É ou não é, amor? Amém, pessoal? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que nós vamos transformar a sociedade como igreja? Nós vamos transformar também restaurando famílias. Nós vamos restaurar também aplicando a palavra de Deus. Nós vamos restaurar também quando nós alcançamos o perdão verdadeiro na nossa história. Aí Deus vai poder nos usar. Aí Deus vai poder nos usar. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu te louvo e te agradeço por essa igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu quero pedir pelas famílias aqui representadas nesta noite. Senhor, eu quero pedir que os homens se levantem, meu Deus, diante do Senhor, que sejam os primeiros, meu Deus, a buscar o Senhor, que sejam os primeiros a amar a Tua presença, que sejam os primeiros a amar a Tua palavra, meu Deus, que sejam os primeiros a ouvir o Senhor nas decisões que vão envolver a família, que venham tomar decisões debaixo da direção do Espírito, Senhor. Eu também coloco aqui as mulheres, as mães, meu Deus, traz um novo sentido, um novo senso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa as mulheres, dá a elas esse entendimento que elas precisam, e na verdade elas têm essa essência, ela tem a essência de desejar ser protegida, desejar ser provida, desejar ser cuidada. Senhor, nós oramos também pelos filhos aqui deste lugar, meu Deus, alinha aqui os casamentos, que os casamentos reflitam, ó Deus, nos filhos, meu Deus, e aqueles que tiveram uma história difícil, aqueles que tiveram uma história difícil, com seu pai, com sua mãe, eu quero te convidar para você vir aqui para frente. Pode ir vindo aqui. Você teve uma história difícil. Eu já até vi algumas pessoas aqui, eu já vi. Mas eu quero que você venha aqui para frente, vou orar por você. Senhor, essa noite é noite de bálsamo, noite de bálsamo, noite de restauração, noite de cura. Espírito Santo, é noite de cura na nossa história, é noite de cura, é noite de cura na nossa história. Senhor, a Bíblia fala que nós trazemos a existência, a memória, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu
Meu Deus, eu quero clamar por aqueles que tiveram histórias difíceis, familiares. Meu Deus, eu quero pedir uma cura real. Meu Deus, que haja um perdão verdadeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha para mim aqui. As questões do reino envolvendo perdão, tem uma parte que é nossa, entende? Qual que é a parte nossa? A Bíblia fala que o reino é tomado por esforço. Está entendendo isso? Agora, uma vez que você avança em esforço, tem uma parte que é de Deus. Qual é a parte de Deus? É um milagre que Deus vai fazer dentro do seu coração. O homem pode até te desprezar, mas Deus vai, porque você obedeceu, Deus vai entrar lá dentro. Jesus é essa pessoa. Ele era o Senhor. Só um minutinho, por favor, acho que não estou só. Ele era o Senhor. Jesus era o Senhor que deu a sua vida para que o perdão fosse alcançado. Por isso o reino é de perdão. Então o que você vai fazer com essa palavra? Você vai tomar as atitudes debaixo da direção de Deus. O sábio discerne o tempo e o modo. Você vai orar e Deus vai te dar a pessoa que você vai procurar. Não sei se é seu pai, se é sua mãe, não sei se essa pessoa está viva. Se não tiver, também tem efeito, porque a cruz do Senhor é poderosa, atinge a eternidade. A cruz é poderosa. Está entendendo isso? Ah, mas já morreu, mas a cruz é a eternidade. Está na eternidade. Entende? Você vai procurar, você vai tomar uma atitude, e aí Deus vai fazer uma obra dentro do seu coração. Vai ser instantâneo. De repente você vai olhar para aquela pessoa e você vai sentir compaixão por ela. Você vai começar a ver ela com o olhar de Deus. Já aconteceu comigo. Acontece comigo muitas vezes. Muitas vezes eu sou desafiado naquilo que eu estou falando. Sou desafiado naquilo que eu estou ministrando. Então, uma obra vai ser feita dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Essa parte de Deus. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. E aí Deus vai alinhar toda a sua história. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar aqui agora. Cadê minha esposa? Eu quero orar aqui agora. A pastora também. Os obreiros, vamos orar juntos aqui. Igreja, estenda a sua mão. É um momento aqui muito especial. É um momento de cura. É um momento que nós vamos orar como igreja, liberando esses irmãos aqui para um novo futuro, um novo tempo. Um tempo livre. Um tempo livre. Senhor, nós queremos apresentar esses irmãos queridos que estão aqui diante do altar do Senhor. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, te agradecer por essa noite, por essa palavra. Eu quero pedir agora, Senhor, traz a memória. O Senhor vai começar a trazer a memória áreas. Ele está me falando aqui, Ele vai começar a trazer a memória acontecimentos que você precisa perdoar. É agora, na sua memória. Senhor, traz a memória. Traz a memória, a luz. O Senhor trabalha na luz, é Ele que traz. Nós chamamos a luz tudo aquilo que está no inconsciente, e nós jogamos luz, que é a Tua palavra, Senhor, sobre o Teu Espírito, sobre a vida das pessoas. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor faça uma obra essa noite. Começa a se render a Ele. Senhor, eu entrego essa área da minha vida nas Tuas mãos. Começa a entregar. Eu entrego essa área da minha vida nas Tuas mãos. Nas Tuas mãos. Nas Tuas mãos. E pela fé, você vai falar agora diante do mundo espiritual. Pela fé, eu perdoo. Pela obediência à palavra, eu perdoo. Porque eu creio naquele que me perdoou, eu perdoo. Porque eu creio naquele que morreu por mim, eu perdoo. Por que nós precisamos perdoar a igreja? Porque Ele nos perdoou. Uma vez me fizeram essa pergunta: por que eu tenho que perdoar? Porque Ele te perdoou. O Senhor nos faz aqui pessoas mais perdoadoras. Eu quero orar, Senhor, que haja cura, libertação, restauração